Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast Fontes Históricas da Ditadura, que vai conversar com os professores, a professora Neide Correia, o professor Marcos Vicente, Edjato Muniz, Aristóteles Pinheiro, né? Somos eu, o professor Edmilson, coordenador do projeto de extensão, com a bolsista Tiara Lemos, Francisco Wagner, e o Gilcimar Melo, que hoje é formado em História, mas foi durante 2 anos nosso bolsista também do projeto e participou de algumas dessas palestras que vão ser discutidas aqui agora, né? Então, primeiramente, eu queria externar o meu enorme prazer, contentamento, gratificação de estar vendo amigos, amigas, de tanto tempo já que eu ajudei um pouco na trajetória de vocês participando como professor. Então, primeiramente, queria agradecer demais a participação e o aceite de vocês pelo convite, para que a gente possa conversar sobre as experiências de vocês acerca do tema do ensino de história da ditadura, mas não só, né? Também um pouco da cultura escolar que vocês estão inseridas, né? E a trajetória de vocês profissional, como vocês viraram professores, e também essas circunstâncias atuais do ensino no meio do terremoto aí, do contexto autoritário, essa escalada, né, que a gente está vivendo nos últimos anos, e também, claro, com a instrumentalização política, né, desse autoritarismo com a pandemia da Covid em 2019. Então, quero muito ouvi-lo sobre esses temas, e só tenho mesmo a agradecer demais, porque, além da qualidade, né, do debate, né, é muito bom saber que vocês estão se segurando, estão bem, né, e a gente pode construir alguma coisa juntos mais uma vez. Então, muito obrigado, gente. É um prazerzão, né? Também agradeço aqui ao Gilcimar, né, que estava aí nas suas aulas também, fez questão de participar, porque ele é de Solonópolis, né? Participou da palestra com a Neide Correia e Ocara, e também com a palestra do professor Aristóteles Pinheiro, de Solonópolis, né, na escola de Solonópolis, né? E, claro, os nossos super bolsistas aí, o Wagner, o André e a Tiara Lemos, né? Então, vocês já pegaram o roteiro, né, gente? Tem muitas delongas, se trata mesmo da gente seguir aquele roteiro, e a primeira pergunta, né, o primeiro ponto do debate é esse mesmo introdutório, falar um pouco da formação de vocês, interesse em virar professor, professora, né, quais foram as circunstâncias da formação de vocês, e também as primeiras experiências, né, na sala de aula, e até chegar às escolas que vocês hoje trabalham. Fala um pouco dessa trajetória. Gente, muito obrigado, viu? Podemos passar a palavra para a Neide? Você é com a Neide? Por favor, Neide. Obrigado, querida. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse momento, né, com todos vocês. Eu espero que seja uma tarde muito produtiva, né, que as nossas experiências elas se completem e se construam, né, cada vez mais. Bem, pessoal, meu nome é Josineide Rodrigues, né, mas nesse momento vocês podem estar me chamando de Neide. Como o Edmilson já falou, eu moro na cidade de Ocara e eu sou professora da Escola Estadual Almir Pinto, né? Eu sou licenciada em História pela FECLESC e sou especialista no ensino de Sociologia e Filosofia pela Universidade Cândido Mendes. Eu ingressei na FECLESC no ano de 2008.2, né? Entrei nessa turma de 2008.2 e eu tive uma graduação, digamos que bem tranquila, né? Eu não enfrentei nenhuma greve, então eu concluí em 2012.2. Quando foi no início de 2013, né, teve uma seleção para professores estaduais, na qual eu participei, né? Eu não tinha experiência nenhuma na docência, a única experiência que eu tinha sido os estágios, né, da faculdade, mas eu resolvi tentar, né? Fiz a seleção. Até então eu trabalhava numa área totalmente diferente, né? Eu trabalhava no comércio, então eu fiz a seleção, passei, né? Fui aprovada e fui lotada na Escola Almir Pinto, escola que eu atuo até os dias atuais. Então, assim, eu não tenho vivências práticas em outras escolas. Praticamente eu já saí, né, da
sala de aula da FECLESC para a sala de aula, né, do Alme Pinto, que é a escola que eu trabalho, né, desde 2013. Então, assim, eu não tenho vivências, não tenho práticas em outras escolas. A minha vivência, a minha prática, ela foi, né, e é construída apenas nessa escola, né, não sei o que será do dia de amanhã, né, não sei se irei para outra instituição, mas acontece que até o momento estou nela, né. E ingressar nessa instituição para mim foi muito positivo, porque o meu sonho sempre foi lecionar, né, sempre foi ser professora, então estar como professora nessa instituição, para mim, é muito significativo. Atualmente, eu tenho o desejo de ingressar, né, fazer um mestrado, mas eu vou ter que esperar mais um pouco, porque atualmente eu estou me dedicando a cursos, né, voltados para a área de educação especial. Eu não tenho o interesse de atuar nessa área, né, os cursos, eles são apenas para me ajudar no desenvolvimento do meu filho, que é autista, né, de 3 anos, então nesse momento eu estou deixando o meu objetivo, né, que é de seguir na minha vida acadêmica de lado e me dedicando, né, no processo de desenvolvimento social mesmo do meu filho. Então é isso, gente, né, nos dias atuais eu estou dividida entre a minha prática docente na Escola Alme Pinto e os cuidados do meu filho. Obrigado, Neide. Ari, pode ser? Pronto, pode ser. Assim, queria começar dizendo que é um grande prazer, né, participar. Eu lembro muito bem quando o professor Edmilson chegou lá, e assim, eu meio que em cima da hora, né, no caso, em cima da hora, a mim disseram que a minha aula seria uma aula em que ia ter uma palestra sobre a ditadura. Aí eu, ótimo, legal e tudo. Mas assim, eu também não sabia quem era a pessoa que ia dar essa palestra, né? E aí o professor chegou lá e tudo, e eu reconheci exatamente porque a minha esposa foi aluna dele, estava sendo aluna dele na época, inclusive, né? E aí eu disse, cara, eu tenho a impressão de que eu conheço esse professor. Aí ele começou a falar e tudo, disse quem era e tal. Aí eu disse, muito interessante, muito interessante. E aí, assim, eu não sou professor de história, né? Então eu acho que aqui eu sou o único que não é professor de história. Sou formado em letras na UES, né? E aí sou professor de português desde 2009, comecei em Pacajus, né? Na época, inclusive, eu conheci o professor Marcos. A gente, acho que teve mais contato na greve que teve em 2011, né? A greve da rede pública estadual em 2011, a gente estava lá nas trincheiras da luta lá na época, né? E aí, assim, foi minha primeira experiência em sala de aula lá, né? A professora falou que teve uma graduação muito, muito tranquila. A minha, pelo contrário, foi uma graduação muito intranquila, eu poderia dizer assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? No segundo semestre eu comecei a trabalhar, e aí eu passei pela graduação assim de uma forma que eu tive muitos obstáculos por isso, porque aí eu comecei a acumular, digamos assim, a formação acadêmica e o trabalho. E aí quem aqui viveu isso sabe que é muito complicado. Então eu me atrasei no curso e tudo mais. Mas, assim, eu considero que eu fiz um bom curso de graduação, mesmo com os percalços que eu tive, eu considero que eu fiz um excelente curso, né? E aí, a minha experiência em sala de aula, a primeira foi em 2009, com aula de português. E, assim, na época, foi uma experiência muito interessante, porque era uma escola que estava abrindo, e todo mundo que estava ali meio que estava iniciando. Tinha algumas pessoas mais experientes e tudo, mas tinha muita gente
nova, iniciando, e muita gente disposta a se ajudar, né? E aí, assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Assim, eu acho que a minha formação de professor de sala de aula mesmo se deu lá em Pacajus, entre 2009 e 2012. Esse período aí que eu estava na faculdade ainda, foi um período, assim, que eu aprendi muito sobre sala de aula e tudo, né? Aí, em 2013, eu saí do estado e fui dar aula na rede privada em Fortaleza, né? Tive uma experiência em escola grande e tudo, que é meio massacrante às vezes, né? Mas, enfim, passei por essa experiência, que foi uma experiência que, para mim, eu confesso, não foi muito boa, né? Eu atuei, mas a escola pública é o meu espaço, né? Então, eu não me adaptei a uma escola privada grande, fui para o ensino médio, fui para o ensino fundamental, tiveram até, eu posso dizer assim, um certo esforço de fazer com que eu me adaptasse, mas eu não me adaptei, a grande verdade é essa. E aí eu voltei para a escola pública em 2014, uma escola pública em Fortaleza. Eu tinha feito o concurso do Estado em 2013, tinha passado, aí voltei à minha terra, aqui em Solonópolis, e estou até hoje aqui na escola, né? Em 2017, eu comecei o mestrado em políticas públicas, finalizei, né, e fui pesquisar algo que, assim, que não tem exatamente a ver com a minha formação inicial. Eu fui pesquisar avaliação em larga escala, aspectos, números, estatísticos, dados e tudo mais, e eu sou professor de português, e aí, mas eu acho que foi uma coisa que agregou muito à minha formação, né? Porque você, de alguma forma, amplia seus horizontes, você começa a ver muita coisa sobre um aspecto, e assim, eu sou muito inquieto, sou muito curioso, e eu gosto muito de estudar assuntos variados, digamos assim. É nesse aspecto aí, por exemplo, que eu acho que, de alguma forma, eu contribuo aqui mesmo sendo professor de português, porque eu sou um professor de português que falo muito sobre história, sou um professor que dá aula, que frequentemente dou aula de português e de literatura, mas trato muito de questões históricas, e, inclusive, os alunos reconhecem muito isso. Muitas e muitas vezes eu escuto o pessoal dizer assim, isso na aula de história, o professor diz assim, o que eles estão dizendo aqui é que eles já estudaram sobre isso de alguma forma em literatura, porque eu estou sempre trazendo aspecto histórico, né? E aí, de alguma forma, eu acredito que eu posso contribuir também, mesmo não sendo professor de história. Valeu, Ari. Hora de já, depois do Marcos. Opa, boa tarde a todas, a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Edmilson pelo convite, né? Dizer que eu estou feliz de estar aqui participando desse projeto. Agradecer e parabenizar pela iniciativa do Edmilson de todos que fazem parte do projeto, que é muito interessante e muito importante dentro da educação pública, né? Então, vou tentar falar rapidamente sobre a minha trajetória, né? Vou tentar ser rápido. Eu sou aluno de escola pública, né? Fiz todo o meu ensino educação básica na escola pública, ensino fundamental e médio. Aliás, na época não era nem fundamental e médio, era primeiro grau e segundo grau, né? Entrei na UES Fortaleza, em 2003, segundo semestre, 2003.2, e cursei toda a minha graduação aqui na UES, né? Foi lá onde eu tive o prazer de conhecer o Marcos Felipe, né? Foi meu colega também de graduação, não era da mesma turma, mesmo semestre, o Marcos era do semestre à frente do meu, mas fizemos muitas cadeiras juntos, né? Fizemos amizade que permanece até o dia de hoje. Da mesma forma como conheci o professor Edmilson, né? Foi meu professor lá em várias disciplinas, né? A gente brincava, até hoje a gente brinca, quando não relembra, né? O tempo de graduação, que o nosso diploma, né? Nosso diploma ia vir lá escrito, né? Graduado em História com especialização em Edmilsologia, né? E todas as disciplinas que a gente fez com o Edmilson, né? E para completar, o Edmilson ainda foi meu orientador na monografia, né? E daí ficou a amizade, que permanece também até os dias atuais. E, assim, em sala de aula, eu tive minha primeira experiência em 2007, no cursinho preparatório da Prefeitura de Fortaleza, o Promed, não sei se vocês conhecem.
É um cursinho preparatório voltado para os alunos do 9º ano da Rede Municipal de Fortaleza, né? E prepara os alunos para o ingresso no Federal. Na época era Cefet ainda, né? Era Cefet, a prefeitura tinha, nem sei se ainda existe, né? Fazia uma espécie de um convênio com o Instituto Federal, né? Na época Cefet, em que eles reservavam algumas vagas para os alunos da rede municipal, e esses alunos passavam por uma formação durante o ano do 9º ano, o último ano deles no ensino fundamental, né? E faziam 4 provas durante o ano e iam acumulando pontos, né? No final, aqueles que tivessem uma pontuação assumiram essas vagas. E os que não chegassem à pontuação para conquistar uma dessas vagas, ainda poderia participar, né, da seleção geral do Cefet, hoje Instituto Federal, né? Em 2008 eu passei para a rede particular, onde fiquei até 2011, né? Entrei no concurso público do Estado, concurso 2009-2010, não assumi na primeira chamada, pedi reclassificação, só assumi de fato no Estado em 2012, né? E aí a minha vida na rede estadual era meio cigana, né? Eu já passei por 6 escolas, né? 5 escolas como professor em sala de aula e a 6ª escola lá na Escola Profissionalizante de Pacajus, quando passei lá quase 5 anos na gestão, a convite do Marcos Felipe, né? Passamos lá uma boa temporada, foi onde eu passei mais tempo, inclusive, né? E já estou tentando fazer uma remoção da escola que eu estou atualmente, né? No ano passado, eu entrei em uma escola profissionalizante aqui da região metropolitana, pertence ao município de Maracanaú, a Escola Maria Carmen Vieira, mas por questões de distância eu estou tentando uma remoção para uma escola mais próxima, né? Ainda estou aguardando sair aí o resultado dessa remoção. Bom, então, assim, basicamente minha trajetória como estudante e como professor é essa, né? Nossa, obrigado, então, Marcos. Bom, então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui entre amigos, né? Rever Edmilson, Edjaf, Aristóteles, conhecer a Neide, né? Os demais colegas que estão aqui acompanhando. E assim, minha formação também ela passa por um misto aí de experiências. Eu estudei ensino fundamental em escola particular, mas fiz ensino médio em escola pública. Ingressei na UES em 2003 e a princípio, né, como acho que quase todo estudante de ensino médio, eu não tinha certeza ainda do que eu queria fazer, né? Tanto só para vocês terem uma noção, quando eu prestei o vestibular para a UES, na época, para a História, na UFC eu tinha feito para Ciência da Computação, então era algo completamente diferente, como um adolescente que ainda procurava um determinado caminho. Mas após o primeiro ano do curso de História, para mim já ficou muito claro a minha paixão pela disciplina, a minha paixão pela área, né? E aí, a partir daí eu mergulhei de cabeça no curso. Também, logo cedo, acho que no 3º semestre da faculdade, eu já comecei a dar aula em uma escola particular aqui de Pacajus. Trabalhei 2 anos em 2 escolas particulares diferentes, depois acabei saindo da sala de aula, fui trabalhar com outras coisas, concluí o curso de História, né, que foi 2008, tivemos também alguns percalços de greves durante esse período, teve um atrasozinho na conclusão do curso, concluí em 2008 a graduação, ainda no mesmo ano consegui passar na seleção de mestrado da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Em 2009 eu iniciei o mestrado, em 2010 teve o concurso do Estado, que foi o mesmo que o Edjaf fez, e assumi também as aulas, né, no ano de 2010. Porém, concluí o mestrado em 2011, já tinha iniciado as minhas aulas no Estado. Foi bastante difícil conciliar durante esse período, foram aproximadamente uns 4 ou 5 meses trabalhando 40 horas dentro de sala de aula e tendo que correr para terminar a dissertação. Então foi assim, um período que eu dormia muito pouco, né, de grande desgaste físico e mental para mim, mas felizmente eu consegui concluir. Em 2012 eu saí da escola onde eu estava, a Escola Padre Coriolano,
que é uma escola regular aqui de Pacajus, e fui para a Escola de Educação Profissional José Maria Falcão, também em Pacajus. Foi o ano que o Aristóteles saiu e eu acabei entrando na escola. Fiquei mais aquele ano, e em 2013, no início de 2013, eu saí da José Maria Falcão para assumir a coordenação da Escola Raimundo Nogueira, em Horizonte, né, uma escola regular, que tinha aulas nos 3 turnos, então o meu horário acabava sendo dividido também dentro desses 3 horários. Fiquei pouco tempo nessa escola como coordenador. Eu entrei em janeiro. Em março surgiu, né, um convite para assumir a direção da Escola José Maria Falcão, porque eu tinha sido aprovado ainda no ano anterior para um banco de diretores de escolas profissionais. E aí, com a saída do diretor para assumir a CRED da região, a CRED 9, que é a CRED de Horizonte, surgiu a vaga e foi feito então o convite para que eu assumisse a direção daquela escola. Na gestão, eu fiquei durante 4 anos, né, de 2013 até o final de 2016, que foi justamente dentro desse período, no finalzinho já, que nós tivemos a presença do Edmilson com o projeto de extensão, com a palestra. Acho que ainda em 2013, né, Jafra, nós voltamos a trabalhar juntos. Com a saída de alguns coordenadores, eu fiz o convite para o Ed Jafra para vir ter uma experiência, trabalhar conosco na gestão da escola, que para mim também era uma novidade, né? Assim, eu tinha pouco tempo de experiência no Estado. Em 2 anos de sala de aula, eu já saí para uma coordenação, e 2 meses de coordenação assumi uma direção. Na época eu devia ter uns 26, 27 anos, então vocês imaginam o quanto eu tive que aprender rápido, né, a me virar rápido com determinadas situações, e muita gente se espantava quando chegava na escola querendo falar com o diretor, e de repente via um cara ali de 27 anos, né, se apresentando como diretor da escola. Era algo realmente que chamava a atenção das pessoas. Em 2015, eu passei na seleção para o doutorado, que foi um doutorado interinstitucional entre a URCA e a UF, né, a Universidade Regional do Cariri e a Universidade Federal Fluminense. No ano de 2016, o curso foi iniciado com as aulas na URCA, e durante esse ano eu ainda consegui fazer a conciliação entre a direção da escola e acompanhar as aulas, que elas se concentravam em uma semana lá na URCA. A gente passava essa semana, depois ficava mais um mês para poder ter outra disciplina, e assim, durante aquele ano foi possível fazer essa conciliação. Mas ao final de 2016, eu consegui a licença, o afastamento para estudo com a SEDUC, e de 2017 até a metade do ano passado eu estive afastado para a conclusão do doutorado, né? Defendi a minha tese em agosto do ano passado, né, uma tese sobre história indígena, disputas de terra e questões identitárias, e após a defesa voltei para a Escola José Maria Falcão, mas para a sala de aula, né, e aí me deparando com uma situação completamente diferente do que aquela que a gente tinha antes, porque eu voltei a dar aula no meio da pandemia, né, com as aulas remotas. Eu não acompanhei a transição desse processo, né, quando a pandemia começou, eu ainda estava afastado, então foi, de certa forma, um susto para mim voltar e, de repente, ter que dar aulas pelo Google Meet, ou ter que gravar aulas para disponibilizar numa plataforma, o Google Classroom. Então, tudo isso ainda está sendo para mim também um momento de grande aprendizagem dentro desse novo contexto. Então, um pouquinho da minha história. Obrigado, Marcos. Eu gostaria que vocês, caso queiram, né, complementassem um pouco essa primeira pergunta, falando da relação mesmo, da formação que vocês tiveram, né, na universidade, e os desafios, né, das primeiras aulas, né, das primeiras experiências profissionais. Como é que vocês fariam essa relação entre formação na universidade, na graduação, né, e as primeiras experiências, né, na sala de aula? Vocês já tocaram um pouco nisso, mas se quiserem também complementar, e aí fica à vontade para quem quiser falar. Não precisa ser naquela ordem. Posso começar? Eu confesso que eu estou um pouco desatualizado, não sei como é que está o currículo do curso de História, especificamente, né? Eu sei que houve muitas mudanças. Na época, quando eu entrei,
A gente, graduação era 5 anos, né? E a minha turma foi a última turma de uma grade curricular antiga, que foi mudada, e já foi mudada várias outras vezes. Eu não sei realmente hoje como é que está essa questão do currículo do curso de graduação, né, da História. Mas, da minha época, né, e a gente sente isso quando a gente entra em sala de aula, acho que era quase um senso comum a gente dizer que existia 2 abismos muito grandes. Um abismo entre o que a gente aprendia, entre o que a gente estudava na educação básica em relação à universidade, e da mesma forma um abismo depois de uma formação na universidade para a realidade da gente em sala de aula. Então, quando a gente chegava em sala de aula, a gente geralmente tomava um susto muito grande. Quando eu comecei em 2007, né, mesmo não sendo educação regular, era um curso preparatório, ainda assim eu senti, né, a realidade muito diferente do que eu estava vivenciando dentro da universidade, né? A teoria e a prática eram completamente diferentes. E isso, assim, meio que choca, traz frustrações, é bem complicado. Realmente a gente vai ter que se... quando a gente entra na faculdade, a gente vai ter que passar um processo de desconstrução, né? E quando a gente começa na sala de aula, novamente entra uma desconstrução e tentar se reconstruir, né, enquanto professor, de acordo com a realidade que a gente vai encontrando. Então, assim, foi muito difícil, né? A gente tem que ter realmente muita persistência, tem que ter realmente muita clareza no que realmente quer. Porque se você não tiver certo no que você quer, muita gente acaba desistindo nesse primeiro contato. É muito complicado. Hoje eu não sei como é que está, mas a gente discutia muito, que precisava, era uma necessidade diminuir, né, esses abismos entre uma fase e outra, né? Da mesma forma como depois, no retorno, né? Saída da universidade para entrar em sala de aula enquanto profissional da educação. Posso complementar aqui a fala do Adjaf? Assim, né, realmente, o nosso currículo, apesar de ser um curso de licenciatura, ele era um currículo que focava muito pouco na formação de professores. Se você pega aquela grade curricular da época, a gente só tinha 2 disciplinas de prática, de ensino, prática 1 e prática 2. A gente tinha uma disciplina de teoria da aprendizagem, uma de didática geral, e eu acho que não tinha mais nada. Então você pega aí 5 anos, 10 semestres, e se você condensar todas as disciplinas voltadas à licenciatura, à prática pedagógica, se resume num semestre. Então, eu considero, né, que nós tivemos uma excelente formação enquanto pesquisador no nosso curso de História da UES, inclusive da nossa época, muita gente, apesar de ser um curso de licenciatura, muita gente acabou seguindo carreira acadêmica, né, e acredito eu que não tenha tido dificuldades em desenvolver pesquisa em mestrado, em doutorado, coisas do tipo. Por outro lado, acho que a nossa turma e a nossa época enfrentou muita dificuldade, como a Adjaf colocou, nessa pisada na sala de aula. Né? A gente sabia os conteúdos, mas a gente não sabia como trabalhar isso em sala. E aí acabou que esse aprendizado se deu muito pela experiência individual de cada um. Alguns conseguiram mais rapidamente, outros tiveram um pouco mais de dificuldade, mas isso foi sendo construído no dia a dia da sala. E aí, conversando também com alguns outros colegas, a gente percebe que o ambiente escolar em que cada um foi inserido contribuiu diretamente para esse processo. Né? E aí eu considero, né, isso um ponto bastante positivo na cidade de Pacajus, e aqui talvez na nossa região, é que aqui, pelo menos na época em que nós começamos, nós não tínhamos índices tão elevados de violência dentro da escola. A gente tinha índices de baixa aprendizagem, mas a gente não tinha que lidar com a questão da violência dentro da escola. Então, de certa forma, a nossa preocupação enquanto professor era aquela preocupação de tentar achar uma maneira de fazer aquele conhecimento chegar até o aluno, de despertar nesse aluno a curiosidade em aprender.
Por outro lado, colegas nossos que entraram em escolas em que a violência já fazia parte do cotidiano, aí tinha outras preocupações, né? Tinha a preocupação do cara primeiro conseguir chegar e sair vivo dentro da escola, sem sofrer nenhum dano, sem ser assaltado, e aí isso já, dentro de um contexto como esse, a questão pedagógica ela acaba chegando numa posição secundária, né? Primeiro tem a questão de preservar o seu bem-estar físico, propriamente dito, né? E aí depois é que vem a questão didática. Eu acho que no curso de letras é uma realidade muito parecida também com o que vocês relatam sobre o curso de história, né? Eu acho, pode ser uma impressão minha também, mas eu acho que no curso de letras da UES pode ser sensivelmente um pouco melhor em relação à questão de formação de professor. Mas pode ser também só uma impressão minha também. Até porque eu tive bons professores, assim, sobre essa questão de formação de professor, especificamente. Pode ser por isso também. Às vezes outra pessoa faz o mesmo curso, mas pega outros professores, que é uma coisa muito comum, pode ser que relate de forma diferente. Mas ainda assim eu também considero que é um curso que tem dificuldade mesmo de formar professor, mesmo sendo um curso de licenciatura. E aí, de certa forma, eu acredito que falte realmente esse diálogo do professor da universidade com a educação básica, né? Eu tive alguns professores no curso de letras que foram professores de educação básica e depois foram professores da universidade, ou então eram, na época, estavam na educação básica e na universidade ao mesmo tempo. E assim, a gente sentiu uma certa diferença. E, de maneira nenhuma, eu quero dizer que o professor precise necessariamente passar pela educação básica para ser um professor universitário. Mas eu acredito que a formação do professor universitário, ela precisa também focar nessa questão da educação básica, uma vez que, se ele está num curso que forma, basicamente, professores do ensino fundamental e do ensino médio, então tem que haver esse diálogo realmente, porque essa dificuldade que a gente relata aqui é uma dificuldade que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, muita gente dos mais diversos cursos falarem isso, né, que muita coisa que é vista na universidade é vista, mas que quando a gente vai para a escola, aquilo ali ganha outra roupagem, né? Ou, como o professor disse, a gente tem que se inventar e se reinventar inúmeras vezes, né? Bem, Edmilson, e os demais aqui, ouvindo a fala dos colegas, né, eu reflito muito sobre a minha prática docente, né? Aí vocês imaginem, né? Como eu já falei, eu saí da sala, né, da FECLESC para a sala já da escola em que eu trabalho, né? E com um detalhe, pessoal, eu não leciono história, né? Eu fui lotada em sociologia. Então, vocês imaginem, né, recém-formada em História, tendo que trabalhar Sociologia, né? Eu fiz apenas uma disciplina, né, de Sociologia, né, na faculdade, foi Introdução à Sociologia, e eu me vi nesse mundo, né, numa sala de aula com 45 alunos, tendo que lecionar Sociologia, algo que não foi aprofundado, né, em termos acadêmicos na universidade para mim. Então, assim, eu tive, sim, muitas dificuldades, né, quando eu vejo a fala do professor em dizer que existe um abismo, né, entre você sair, né, da universidade, daquele universo de ensino e chegar numa sala de aula, né, é justamente o que eu penso. Eu passei por esse abismo, né, passei por essa dificuldade, por isso que eu fui atrás de especialização, porque é como vocês bem relataram, né, assim, a prática docente mesmo no currículo fica, assim, um pouco a desejar. Acho, sim, que o curso é excelente, que temos professores super capacitados, mas que quando a gente chega na realidade, né, da sala de aula, a gente é pegado, sim, de surpresa. Obrigado, pessoal, né, os ouvintes, os telespectadores já estão percebendo aqui a importância do nosso debate, porque é justamente isso, né,
de trazer elementos, né, dessas dimensões das culturas escolares, né, da trajetória de cada um aqui está já sendo bastante proveitoso ouvi-los. E aí a gente passa para os bolsistas, né, fazerem a próxima pergunta. Bom, gente, boa tarde mais uma vez. A questão, né, que a gente quer levantar aqui é para vocês debaterem agora um pouco sobre o tema da ditadura e como ele é apresentado, né, no currículo escolar e como vocês fazem suas práticas docentes a partir dele, né, a partir do currículo escolar. E como isso também se deu ao longo do tempo, né, o que mudou nos últimos anos também em relação a esse assunto. Obrigada. Pronto, como eu já disse, eu não sou professor de história, né? Então eu vou falar aqui como alguém que trata sobre a questão mais nas aulas de literatura e em discussões que surgem em sala de aula de língua portuguesa mesmo, porque a gente lê textos e tudo, né? E esse tema aparece, né? Então, no caso, na disciplina de língua portuguesa, a discussão sobre ditadura ela aparece basicamente nesses dois vieses. Em textos, né? Então, lendo textos literários ou não, né, que de alguma forma tratem sobre o assunto. E na literatura, certo? Que geralmente nas disciplinas de língua portuguesa, isso é chamado, digamos assim, de literatura contemporânea, né? Porque para o livro de português, década de 60 para cá, está chamando de literatura contemporânea, certo? Que é um tópico geralmente pouco abordado nas aulas de português, que é um tópico que está lá no terceiro ano, e isso porque a gente segue a ordem cronológica, né? E aí é um tópico que está no final do terceiro ano. E não é raro que aconteça de a gente chegar ao final do terceiro ano e esse tópico não ser estudado, porque não deu tempo, digamos assim, né? Porque houve outras demandas curriculares ali que acabaram entrando. Sobre essa questão de como é a discussão atualmente, como era antes e tudo, como eu disse, eu dou aula desde 2009, é pouco tempo ainda, então a minha perspectiva histórica aqui ela é bem curta, mas a gente já percebe uma diferença muito grande em relação à abordagem que a gente faz em sala de aula sobre ditadura militar, certo? Em 2009, eu falava sobre ditadura militar e a gente fazia discussão e tudo mais, e hoje a discussão é completamente diferente, porque já existe um discurso aí de fazer uma revisão histórica, né? E esse discurso está chegando para os nossos alunos da educação básica, para os alunos do ensino médio, que é o público com o qual eu lido. Então, a gente sempre tem 2, 3, 4, 5 alunos em sala de aula que relativizam, por exemplo, quando a gente faz essa discussão sobre ditadura. Ah, professor, isso existiu mesmo? Mas era uma ditadura mesmo? Ah, porque eu já li, porque eu já vi, que na verdade, porque... Então, assim, esse discurso de relativizar, ele tem sido cada vez mais frequente. Eu tenho visto isso nas minhas aulas de língua portuguesa, discutindo, né, sobre ditadura militar. Muito, muito. Hoje, eu poderia dizer que não tem como mais a gente dar uma aula sobre ditadura militar, tratar esse assunto, sem ouvir algum aluno em sala de aula relativizar e dizer que, na verdade, não foi ditadura. Mas será que não era melhor na época? Eu já ouvi, por exemplo, perguntas, a seguinte, a gente falando sobre o assunto, aí o aluno diz assim, professor, que a gente sabe que a pergunta não é nem um pouco ingênua, mas ele acho que quis que a pergunta parecesse ingênua. Diz assim, professor, mas deixa eu te perguntar uma coisa, naquele tempo não tinha menos violência, não? Mas naquele tempo não era melhor, não? A sociedade não era mais tranquila, não? Como quem quer exatamente relativizar esse discurso de que era um momento de repressão, né? Então, eu, pelo menos, o meu relato como professor de português é esse. Eu não sei os colegas da história aí, imagino que também vivam isso. Sem dúvida. Fala já. Ok.
O professor está correto, realmente isso acontece muito, né? Se para a gente da área de história, né, que a gente tem a formação, é um assunto delicado, é um assunto complicado, quem dirá para o professor de uma outra disciplina, de uma outra área que não tem a mesma formação. Não que isso impeça, obviamente, dele trabalhar e discutir esse assunto, né? Mas isso muito delicado porque, como o professor falou, né? Os meninos eles já vêm com a bagagem, eles já têm muitas vezes uma ideia, né, sobre a ditadura militar, por fazerem parte às vezes, né, de uma família que tem militares na família, ou mesmo de pessoas mais velhas, né, que vai passando aquele senso comum, né, de que era um tempo bom porque tinha moral, porque não tinha violência, porque não tinha isso, porque tinha aquilo, né? Mas muito mais baseado no senso comum. Então, assim, é sempre um tema muito delicado para a gente abordar. Qualquer tema que a gente vai abordar, né, em sala de aula, enquanto historiador, acho que é fundamental que a gente trabalhe muito com as fontes históricas, né? Bom, então eu vou começar pegando esse ponto principal da fala do Aristóteles e que o Ed Jafre já estava falando, e aí depois eu volto para a pergunta principal, né? Essa questão da relativização do tema da ditadura, e eu acho que talvez isso era o que o Ed Jafre iria complementar, isso é algo que a gente vê em qualquer tema que a gente vai trabalhar hoje dentro da história. Né? Isso, infelizmente, não é algo só aqui no Brasil, né? A gente acompanha aqui no mundo inteiro. Existem grupos que propõem uma reescrita da história, né? Se por um lado, durante um determinado momento, foi importante essa proposta de reescrever a história para se fazer uma história do ponto de vista dos vencidos, agora reescrever a história para tirar dos vencidos esse lugar de fala que foi colocado é um problema, né? E, infelizmente, isso é um movimento, de fato, mundial. Nós estamos observando isso no mundo inteiro. E quando essa questão em relação a essa questão da ditadura é ainda mais evidente, porque se trata de um período extremamente recente, né, em que alguns pais, alguns avós ainda têm lembranças muito vivas desse período, e que esses adolescentes acabam reproduzindo essas falas que ouvem dentro de casa, ou ainda mais, né, as falas das redes sociais, que hoje é um terreno sem controle, né? Cada um escuta o que quer, fala o que quer, e que o Estado de Direito ainda vai ter que correr muito atrás para conseguir colocar limites, para colocar fronteiras dentro desse espaço de fala. Então, o grande problema, de fato, é porque quando a gente observa o principal problema da ditadura, que é a questão da repressão e da restrição de direitos, o alcance desse poder repressor, ele também está limitado principalmente aos centros urbanos. Né? Quando a gente vai para os interiores, tirando algumas regiões bem específicas que a gente conhece, que a gente sabe, esse poder repressor, essa força de opressão, ela não era tão evidente. Eu tiro isso pelo que, por exemplo, meu pai mesmo fala. E olha que meu pai mudou-se do Ceará para São Paulo com 15 anos de idade e voltou para cá com 20 anos, acho 22 anos. Então, nessa adolescência dele, ele estava num lugar que era um dos pontos fortes da repressão, e ele mesmo disse que nunca viu nada, que com ele nunca aconteceu nada. E aí a gente parte daquele problema de que a pessoa querer generalizar uma experiência individual para o geral. Se eu nunca vi, nunca aconteceu. Se não aconteceu com meu pai, nunca aconteceu. Então esse de fato é um problema quando os alunos partem dessa perspectiva individual para tentar compreender o contexto mais amplo. Voltando agora para a pergunta principal, nessa questão sobre como que o tema ele é abordado dentro do currículo. A proposta curricular é que se discuta a ditadura dentro do seu aspecto mais amplo possível, levando em consideração aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Porém, como nenhum discurso é neutro, e a gente sabe muito bem disso, cada livro didático, cada material, cada professor, ele acaba abordando um viés diferente dentro desse recorte. Não que necessariamente que isso seja problemático, né?
Mas vou só dar exemplos. Eu já peguei livros em que a ênfase, o recorte principal era a questão política. A questão das mudanças, dos presidentes, do golpe, do tipo de política externa e interna que foi implementada e tal, sem dar tanta ênfase, por exemplo, aos movimentos sociais e à resistência da esquerda, nem, por exemplo, a questão cultural. Já tem outros livros que trazem muito mais essa questão da resistência e dessa parte da cultura, né, principalmente dessa cultura de protesto que nasce durante os anos de chumbo e que colocam a questão política um pouco de lado, que não dá tanta ênfase, até porque a história política acabou sendo rotulada como história tradicional, né? E que às vezes as pessoas acabam não dando também a devida importância a isso, porque tem aquele receio de que, se eu for falar sobre política, história política, eu vou estar sendo tradicionalista. Dentro da minha abordagem, particularmente, eu tenho procurado, e aí também partindo do meu lugar de fala e das minhas experiências e leituras recentes, eu tenho procurado trabalhar a questão da ditadura com os alunos, trazendo muito a discussão para o lado jurídico. Sabe? Porque eu também estou cursando Direito, estou concluindo o curso de Direito, e acho que essa discussão, ela consegue trazer mais para a realidade do aluno, porque quando você pega, por exemplo, os atos institucionais, e aí você começa a analisar a questão da supressão do habeas corpus, quando você começa a questionar a questão da prisão sem motivo aparente, sem precisar justificar a ordem de prisão, e você analisa isso com o olhar de hoje e pede assim, vocês imaginem vocês estão em casa, de repente chega lá um agente da polícia e diz, você está preso, você pergunta por quê? Ele diz, não interessa, você está preso, né? E aí isso faz com que o aluno ele tenha um choque de realidade e comece a pensar esse problema da repressão a partir do seu lugar de fala. E talvez isso ajuda a quebrar um pouco, né, dessa ideia. Eu ia até usar uma palavra que eu mudei de ideia, porque eu acho que não se aplica, né, mas essa ideia de que só sofreu quem era de grupo armado ou ligado à esquerda de alguma forma. Não precisava ser da esquerda, né, basta você ser contra o regime, basta você discordar do regime. Então, essa questão da abordagem, ela pode ser feita de inúmeras maneiras, né? Existem várias maneiras adequadas para se fazerem isso, sem que uma torne a outra melhor ou pior, mas a gente sabe também que existem as maneiras erradas, né? Essas que propõem a fazer um revisionismo absurdo desse momento da história brasileira. Obrigado, Marcos. Pode ser a Jaf, que estava falando das fontes históricas na sala de aula. Opa, desculpa aí, cara, é engraçado. Hoje está fazendo um ano aí da pandemia, né? E de aulas remotas, e pela primeira vez minha internet caiu. Caiu logo hoje. Mas, então, né? Tentar retomar aí a ideia, né? Eu estava falando sobre a questão das fontes, né? A importância da gente usar as fontes históricas e as mais variadas fontes possíveis, né? Questões de imagens, vídeos, documentários, filmes, música, né? Documentos, os mais variados possíveis. Para quê? Para que fique bem claro, né? Que não é uma questão de opinião, que não é uma questão de visão pessoal, muito embora a gente tenha, a gente não pode também fugir disso, né? Mas o que a gente está fazendo ali naquele momento é discutindo um fato. É um fato que não tem como negar. E que, infelizmente, a gente vive um momento, né, desse negacionismo, essa tentativa de negar, né, o que não tem como negar, né? Inclusive, é uma coisa que vem mudando, uma coisa que acho que a gente percebe claramente, é a gente ter hoje que, para trabalhar um tema desse, a gente ter que ficar reafirmando, né, ratificando o óbvio, o que todo mundo já sabe. Mas, infelizmente, a gente vive um momento em que tem essa necessidade de dizer que foi ditadura, que existiu ditadura, que não pode ser considerado um regime democrático, um regime em que não existe direitos, que não existe liberdade, em que existe censura, prisões ilegais, tortura, morte, né? Isso é ditadura, né? Não existe regime democrático, né, com essas práticas, né? Mas a gente se vê obrigado a ter que ratificar isso, a afirmar o tempo todo, porque o embate ele existe. E se a gente não for realmente firme
não demonstrar isso, como estava falando, né, como sendo um fato histórico comprovado por as mais diversas fontes, não a opinião pessoal, a gente acaba perdendo aí esse embate, né? É importante, então, que a gente use bastante isso, que a gente se posicione, né, mas procure demonstrar, né, através dessas fontes, através de outras fontes, de outras falas, né, realmente o que aconteceu nesse período, né? Obrigado, Jaffe, tudo bem. São coisas do trabalho remoto, né? Esse negócio da internet, né? Neide, você tá por aí, querida? Estou sim, Ed, estou. É porque a minha internet também está ruim, então eu desligo a câmera para poder ouvir melhor, porque tem horas que fica cortando, tá bom? Mas eu estou aqui bem atenta ao debate riquíssimo, né, dos meus colegas, Ed. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Na quarta-feira eu não pude participar, hoje eu estou aqui com os colegas que estão contribuindo de forma muito significativa, né? Eu vejo o professor dizer que teve uma vida cigana, né, na docência, e essas experiências relatadas por ele, né, é algo que para mim é muito rico, né, então, assim, agradeço demais a fala dos colegas, e a minha fala vai muito ao encontro, né, da deles, eu fico, assim, até, eu acho que a palavra não é certa, aliviada, porque não é um momento de alívio, né, é um momento muito preocupante na história que nós estamos passando, mas de uma certa forma eu vejo que é uma realidade que não está sendo vivida só no meu contexto, né, só na minha cidade. Quando a gente se fala de currículo, eu vou falar da sociologia, porque desde que eu estou, né, na prática docente, eu estou com sociologia. No currículo de sociologia, nós não temos uma parte voltada para a ditadura militar. Mas isso não me impede de trabalhar o tema. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, temáticas como poder, política, Estado, democracia, cidadania e direitos humanos, eu sempre trabalho, né, esse período da história. E mais do que nunca, como o professor falou, a gente tem que estar sempre reafirmando, né, dizendo o que aconteceu, esclarecendo os fatos, porque a gente está vivendo uma fase muito negacionista e autoritária. E essa fase, ela está chegando aos nossos alunos, né? Eles estão colhendo aí nas redes sociais distorções de fatos, né? E essas distorções estão fazendo com que eles tenham resistência a esse conteúdo. Eu lembro que eu não tenho muita experiência, né? Pelo que eu vi aqui, eu sou aqui menos, tem prática em sala de aula, mas quando eu comecei a lecionar, quando a gente ia trabalhar o tema da ditadura, a gente percebia que os alunos, eles tinham uma abertura a mais, né, para discutir o tema, para refletir, a partir das fontes históricas que a gente levava, eles se abriam mais, refletiam mais. Hoje, como os colegas já bem salientaram, quando você vai trabalhar essa temática, tem sempre aqueles alunos ali que ficam lhe questionando, que fica, de uma certa forma, querendo negar, né, esse fato histórico, que, como bem o professor falou, é inegável, né? Então, sempre tem esses questionamentos. Então, vai a necessidade da gente sempre ficar, né, repetindo a história, utilizando as fontes, mostrando para eles o que realmente aconteceu. Porque a gente está vivendo um período em que os fatos históricos estão sendo distorcidos. E essas distorções, né, ao meu ver, está chegando na sala de aula e está contribuindo para que eles fiquem ali questionando e querendo levar o ensino para um viés, né, inexistente, porque não dá para negar um fato como a ditadura militar. Então, assim, no currículo de sociologia nós não temos, né, essa parte voltada para o ensino, mas isso não significa que a gente não trabalhe, né? Eu trabalho sim, só que de uma maneira mais sucinta, né, em relação à disciplina de história, né, porque a sociologia, ela só são 50 minutos de aula, né, uma vez por semana em cada turma. Então, a gente procura trabalhar de uma forma mais concreta, né, mas que sempre a gente
façam com que eles reflitam, né? É até interessante que na quarta passada, quando eu não pude participar do momento, né, com outros colegas, inclusive, viu, Ed, da turma de 2008.2, me doeu demais, né, não estar com meus colegas, mas naquela quarta-feira eu estava ministrando aula, né, sobre a temática de democracia e no meu chat várias questões, né, vários questionamentos, quando eu toquei na ditadura militar. Aí isso me acendeu uma luzinha, né? Eu disse, nossa, as coisas estão piores do que o que eu imaginava. Esses meninos estão colhendo aí fontes, né? Não podemos nem chamar de fontes, mas estão colhendo informações, né, erradas e estão trazendo para a sala de aula de maneira equivocada. Então, assim, há esse negacionismo nos fatos que a gente precisa atentar e que a gente precisa, sim, né, como o professor bem falou, se posicionar e mostrar as fontes, né, para que eles reflitam, né, a partir do seu lugar de fala sobre o assunto. Então, assim, o bom da nossa escola é porque a gente trabalha de forma interdisciplinar. Então, assim, as lacunas que às vezes vai ficando, a gente vai se completando, né? Mas eu confesso que no momento que nós estamos vivendo, eu considero que o ensino, né, propriamente dito, da temática de ditadura, ela está mais difícil, né, porque os meninos, eles tendem a querer negar os fatos, né. Pronto. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e é um momento bastante gratificante poder ouvi-los. Pegando o engajamento do currículo, eu queria saber quais os materiais e os métodos didáticos que vocês utilizam sobre o assunto, por exemplo, a internet e as redes sociais. Sim, a internet, sem dúvida nenhuma, né, mesmo antes da pandemia, ela tem possibilitado a gente, assim, um acesso a uma série de coisas, acervos fotográficos, de vídeo, de som, né, que a gente, há alguns anos, a gente não tinha. Eu diria, mesmo quando eu comecei a dar aula, mesmo a internet já sendo uma realidade para a gente, mas esses acervos, eles não eram tão fáceis de se acessar como são hoje, né? E aí eu acredito que isso não só para o ensino do tema da ditadura, mas para qualquer outra temática relativa ao século XX, hoje nós temos uma grande quantidade de material, de imagens, de vídeos, de sons, jornais, né, principalmente. E, particularmente dentro da minha prática, esse é um dos elementos que eu costumo utilizar com mais frequência, são os jornais, né? Tanto a questão do telejornal, fazendo recorte de reportagens e entrevistas, algumas coisas do tipo, como também os jornais impressos, né? Nesse sentido, o acervo da Biblioteca Nacional, ele é fantástico, e eu já utilizei bastante desse acervo da hemeroteca da Biblioteca Nacional para montar as minhas aulas. Então, isso vai muito de encontro àquilo que o Ed já colocou, da necessidade de você trazer as fontes. Quando você traz uma reportagem, seja de telejornal ou de jornal impresso, e coloca aquela notícia para os alunos discutirem, isso vai ajudar a fazer com que eles construam uma interpretação do momento a partir daqueles fatos, e não de uma leitura que algum maluco qualquer fez no YouTube ou nas redes sociais, né? Eu ainda não utilizo particularmente a rede social como fonte ou como ferramenta, tá? Eu ainda não consegui encontrar uma maneira efetiva de se trabalhar com redes sociais enquanto ferramenta didática. Eu sei que existem possibilidades, mas eu particularmente ainda não encontrei. Mas principalmente os acervos disponíveis na internet eu já utilizo com bastante frequência para montar as minhas aulas. Exato, né? Opa, fica à vontade, professor. Eu queria pegar um gancho que o Marcos falou aí, que eu acho que tem muito a ver com o meu papel de professor de português, né? Que é sobre essa história, vamos chamar assim, de fazer a curadoria da informação, né? Que é algo que é muito importante hoje, né?
porque os nossos alunos, todos nós, né, estamos aí digamos assim, estamos com acesso a mais variadas fontes de informação, né? Agora, saber fazer essa separação do que é uma informação de qualidade, o que é uma informação que não é de qualidade, que é de qualidade questionável e tudo mais, é muito importante. E o papel da leitura é muito importante, né? Exatamente porque a gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente recebe vídeos e mensagens em WhatsApp, a gente tem acesso a textos em rede social, e assim, a gente saber fazer uma leitura crítica daquilo e ver o que é que eu vou realmente levar adiante, o que é que eu vou enviar, o que é que eu vou curtir, o que é que eu vou compartilhar, é muito importante, seja sobre ditadura, seja sobre qualquer assunto. E aí, é mais um assunto que entra na pauta, né, em que a gente está aí repleto de informações, mas muito perdido, né, muito perdido, exatamente porque o acesso, ele aumentou consideravelmente, como o professor disse, a quantidade de acervos, os mais variados, e de tudo que a gente pode ver hoje é enorme, né? Então, fazer com que, por exemplo, o nosso aluno saiba qual é a diferença, né, entre algo que é relevante, que de fato tem informação de qualidade e aquilo que não tem, é muito difícil. E assim, eu tenho um relato que foi, inclusive, uma aluna que fez um questionamento para o Edmilson no dia da palestra lá. E ela, assim, ela é uma pessoa mais velha, assim, sabe? Então ela questionava muito nas aulas e tudo. Tanto, assim, algo interessante, realmente, né? E eu lembro que uma vez eu comentei com ela sobre sempre ver a fonte da informação que a gente está vendo, né? Então, de onde é que vem aquilo? Aquilo ali vem, por exemplo, e eu citei esse exemplo, aquilo ali vem da Folha de São Paulo, que a gente pode dizer que, em relação a vários aspectos, é uma fonte confiável, ou aquilo ali vem de um site apócrifo, que a gente não sabe nem quem foi que escreveu aquilo, que não tem autoria, que não tem nome de ninguém, que a gente não sabe de onde é que vem. Aí, ela disse o seguinte: professor, para mim, para ser bem sincera, tanto faz, porque eu também não conheço a Folha de São Paulo. Também não conheço, então eu não sei reconhecer. Ela disse com sinceridade, assim, eu não sei reconhecer para dizer assim, isso aqui é da Folha de São Paulo, ou isso aqui é do site tiozão do Zap. Para mim, no final das contas, não vai fazer muita diferença, porque eu não sei pesar o que tem mais credibilidade, vamos dizer assim, se é essa Folha de São Paulo que você está dizendo aí, ou é o site tiozão do Zap que eu estou consultando, né? Então, é muito complicado, é muito desafiador para a gente lidar, né, com isso, porque é uma novidade, né? Edmilson, só fazer um comentário em cima dessa informação final do Aristóteles, antes de passar a palavra, porque pode fugir o assunto. Eu estou relendo agora, né, depois de muitos anos, a Revolução dos Bichos, né, que é também por um trabalho que eu passei, na verdade vou passar para os terceiros anos, lá da Escola José Maria Falcão. E é engraçado como, num livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial, o George Orwell já fala dos boatos como uma tática de combater os inimigos, né? Quando o porco Napoleão começa a espalhar boatos sobre o Bola de Neve, com a intenção de fazer com que toda a fazenda comece a odiar o Bola de Neve. Cara, e assim, com as redes sociais, isso ganha uma força gigantesca, né? E mais do que nunca, a gente precisa ensinar os nossos alunos, ou ensinar talvez não seja a palavra certa, mas ajudar os nossos alunos a filtrar essas fontes de informação,
a saber o que é confiável e o que não é confiável. A gente que já faz isso há mais tempo, que sabe a importância, vez por outra, a gente cai numa informação falsa, né? Ou vê algum colega nosso que também sabe que tem esse esforço compartilhando nas redes sociais uma informação falsa. Né? Imagine um adolescente que não tem essa bagagem. Então, realmente é extremamente complicado e uma necessidade urgente que a gente tem de trabalhar essa questão da filtragem das informações com os nossos alunos. Obrigado, Ari. Obrigado, Marcos. Já quer falar? Rapaz, eu queria, mas depois do Marcos e do Ari eu fiquei sem palavras. Eles falaram tudo. Porque realmente se complementam, né, a fala deles dois, e é o que eu também vinha pensando, né? Eu não uso, não utilizo até o momento, né, redes sociais no ensino, na história de uma forma geral, né, em sala de aula, mas a internet, sim, a internet é a fonte das fontes, né? A gente tem um acervo muito grande disponível ali, com muita facilidade, para a gente ter acesso a boas fontes e trabalhar em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, como falou o professor Ari, se a gente tem fontes boas, fontes de qualidade, fontes seguras, a gente também tem muita porcaria e a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente tem esse acesso, os meninos também têm, né? E eles são muito mais influenciáveis e cabe a gente também tentar trabalhar essa questão, né? A questão do discernimento, da criticidade, né? De analisar de onde partir a informação, de onde veio essa informação, que órgão é aquele, né? Que está disseminando aquela informação. Então é muito complicado. A gente tem a internet, então ela continua sendo aquela coisa que é uma faca de dois gumes, né? Ela está aí para o bem e para o mal. Ela é uma porta para o mundo. Se você procurar coisas boas, você vai encontrar coisas boas, mas se você procurar também coisas ruins, você vai encontrar com muita facilidade. Então ela é um perigo muito grande, é um risco muito grande, e a gente tem que estar atento a isso também. Mas, assim, ela continua sendo, né, como eu estava falando, ela é muito importante para a gente ir buscar essas fontes que a gente precisa para trabalhar com os alunos em sala de aula, né? Documentários com depoimentos aí, né, de pessoas que passaram por torturas, são muito bons, a gente encontra com facilidade na internet. Fontes escritas, documentos aí de várias fontes diferentes. A gente tem muita facilidade. E nesse momento de pandemia, em que as aulas são remotas, eu acho que se faz mais necessário ainda que a gente se utilize, né, da internet e se utilize das fontes, principalmente as fontes que trazem imagem, né? Que a imagem é importante demais para reforçar a ideia que a gente passa nas nossas discussões, no nosso diálogo com os alunos, né? Então é muito importante que a gente saiba fazer uso disso aí. A pandemia, né, não é novidade que eu vou falar aqui, que ela obrigou a gente a rever muitos conceitos, a correr atrás de aprender muitas coisas que antes a gente não se preocupava em aprender, porque foi uma necessidade, a gente se viu obrigado a aprender, a conhecer muitas coisas, principalmente em termos de tecnologia, né? O uso da tecnologia. E, assim, eu aprendi algumas coisas, mas outras eu ainda preciso dominar. Eu estou sonhando, né? Sou otimista e acho que às vezes até romântico, né? Tentando acreditar que a gente retorna às aulas presenciais no segundo semestre. Não é fácil, eu sei. Muito, muito difícil. As perspectivas não são as melhores, mas eu tento acreditar nisso porque se a gente não tiver essa perspectiva, né, acho que fica mais difícil ainda, né? É um ano hoje de pandemia, um ano de aula remota, e não é fácil para a gente, não é fácil para os alunos. Então, a gente teve que aprender muita coisa, e se, por acaso, não acontecer, né, esse retorno, a gente vai precisar continuar aprendendo mais coisas, dominar mais coisas ainda para poder realmente tentar fazer render o mínimo possível das nossas aulas, porque a gente sente, né, que a dificuldade do aluno cansa muito mais, ele tem menos foco, menos, não vou falar assim, menos disciplina mesmo, né, com o estudo, e acho que
por mais difícil que seja, ainda vai caber a gente buscar realmente, né, as formas, os meios para tentar reverter essa situação. Então, a internet, nesse momento, ela é fundamental, né, para o nosso trabalho em sala de aula, salas de aula virtuais, né? É o que nos sobra nesse momento, infelizmente. Obrigado, Jaffe, professora Neide. Bem, né, depois de tantas falas, né, só me resta dizer que para discutir o assunto, eu sempre parto de um livro que a gente tem na escola em grandes quantidades, que é a Sociedade e História do Brasil. Ele vem, o contexto da ditadura militar nele, né, ele vem de forma resumida, mas sempre bem reflexiva, né, ele traz sempre questões para a gente refletir e discutir. Eu sempre parto a discussão dele, porque eu gosto que, além do livro didático deles, eles utilizem as fontes que a gente tem na escola. Mas essas fontes que a gente tem na escola, elas são bem limitadas, nós sabemos disso, né? Então, eu também faço muito uso dos acervos, né, que eu encontro na internet. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, leituras de imagens, né? Então, eu parto muitas reflexões a partir do contexto histórico, analisando imagens com eles, e um método que nesse período de pandemia eu ainda não fiz, eu fiz quando eu estava no ensino presencial ainda, eu levei relatos, né, de pessoas que viveram e sobreviveram à ditadura militar. Então, a partir do momento que eles ouviram, né, eles ouviram a pessoa que viveu, não ouviu a professora Josineide falando, eu senti que eles se colocaram mais, né, aptos a refletir sobre o tema. Porque, assim, é diferente, né, quando você, professor, fala, e quando você mostra, né, uma fonte, alguém ali que passou e viveu, né, aquilo ali falando para eles. Isso traz um peso maior, traz uma reflexão maior. Então, assim, eu também me utilizo muito da internet, né, as redes sociais em si, para falar a verdade, eu tenho até medo do que os meus alunos andam postando nas redes sociais, né, eu até evito alguns tipos de postagens deles. Então, a rede social em si, eu tenho medo do que está acontecendo lá. Mas a internet, os acervos, que são riquíssimos, que a gente tem à nossa disposição, então eu também utilizo muito. Mas reconheço que preciso, né, utilizar mais, porque, como eu já falei, eu estou com medo desse contexto histórico que a gente está vivendo. Então, assim, mais do que nunca, né, quando a gente vai para a sala de aula trabalhar essa temática, a gente tem que ir ali munido mesmo de todas as fontes, né? Então, assim, que a gente possa mesmo buscar essas fontes para garantir que esses meninos reflitam e sejam seletivos, né? Sejam seletivos nas informações que eles vão colher na internet. Obrigado mesmo. Só para quebrar o gelo, Edmilson, eu não quero mais ficar por último, não, viu? Você me colocou aqui numa fria com esses professores aí super experientes. Não, Neide, pessoal, está sendo fantástico, porque assim como as outras experiências, né, esse é o 8º programa que a gente está fazendo desse tipo, né, programa, né, esse debate, atividade, é muito rico sempre, né, porque é a perspectiva do lugar social e da trajetória de cada um, da cultura escolar em que você está inserido, então sempre é muito bom, sempre supera todas as expectativas que sempre são as melhores possíveis, porque de fato a gente está discutindo, dialogando com experiências concretas, né, com culturas escolares mesmo do chão, da sala de aula, e com práticas riquíssimas de quem está lá realmente fazendo o trabalho efetivo do debate do conhecimento histórico, não só sobre a ditadura, né, com as crianças, com os jovens. Então, foi fantástica a sua resposta, né, assim como a do Jaffe, do Aristóteles e do Marcos. Todas as reflexões são muito importantes, porque cada uma, né, tem muitas congruências, né, tem muitas convergências, mas tem muito de cada um mesmo, de cada uma, da sua temporalidade, da sua formação, da sua subjetividade, né, dos seus
medos, né, e possibilidades. Então, sempre é muito bom, sempre está sendo muito bom, viu, Leide? Então, a próxima você responde primeiro, então, mas se fosse a última de novo, estava muito massa também. Então, Tiara, eu queria que você fizesse a relação dessas últimas respostas com a próxima pergunta, né, Tiara? Porque sempre essa pergunta que veio antes tem muito a ver com a próxima, né? O amor que eu tenho guardado no peito me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah,